Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Antes de começar a escrever um trabalho acadêmico, você precisa estudar conectivos para a introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, o seu texto ficará mais fluido, coeso e fácil de ler. Em suma, os conectivos são vocábulos que vão te ajudar na escrita da redação, monografia, artigo, dissertação ou tese. Eles são ferramentas fundamentais para a articulação das ideias e encadeamento entre as frases. A seguir, ensinamos como usar conectivos para a redação e apresentamos alguns exemplos para entender a importância destas palavras no texto. Acompanhe. O que são conectivos? Os conectivos, como o próprio nome já diz, são expressões gramaticais que conectam as partes menores, palavras, ou maiores, parágrafos. Eles trazem coesão e coerência ao texto, facilitando a compreensão das ideias e criando uma unidade. Os conectivos abrangem três classes gramaticais: preposições, que ligam uma palavras, conjunções, que ligam orações, advérbios, que modificam as orações. A classificação dos elementos textuais considera a finalidade do uso, de prioridade, tempo, adição, oposição, conformidade, conclusão, entre outras. Principais conectivos para usar no TCC. Conectivos para a introdução, início. Diferentes conectores combinam com a introdução de um texto, como é o caso dos conectivos de prioridade e tempo. Prioridade, são utilizados no início das frases ou logo após a apresentação da tese, a fim de destacar um ponto do texto. Para começar em uma primeira análise em primeiro plano em primeiro lugar, sobretudo mormente, é fato que no contexto atual muito se discute sobre antes de mais nada a princípio na contemporaneidade ultimamente tempo, se encarregam de situar o leitor no presente. Hoje atualmente nos dias atuais conectivos para desenvolvimento, meio, ao longo do desenvolvimento, é possível usar conectivos de prioridade, já mencionados, tempo, conformidade, condição, contraposição, ilustração e causa. Confira alguns exemplos. Tempo, possuem relação com a frequência, duração ou ordem de um evento. Frequentemente, constantemente, eventualmente, não raramente, simultaneamente, nesse e ato ao longo de enquanto por vezes sempre. Que conectivos de continuidade? Existem algumas palavras que são usadas para sinalizar uma sequência de acontecimentos importantes para um fenômeno. Depois, após, então, logo depois, logo após, na sequência, imediatamente e em seguida, depois de, logo que, assim que, logo. Conectivos de adição. Dois pontos usados para citar duas informações que estão em sequência e que defendem o mesmo ponto de vista. Além disso, ademais, também outros sim ainda acima, não só, mas também conectivos de oposição. São responsáveis por conectar duas ideias contrárias. Você pode usar esse tipo de conectivo quando precisa citar autores que pensam de forma diferente. Contudo, entretanto, no entanto, em contrapartida, todavia, sob outro ângulo, em desacordo com, em contraste, ainda que, mesmo que, apesar de, que, mas porém, conformidade / comparação, serve para resgatar argumentos utilizados por outros autores, fazendo uma comparação das ideias de maneira análoga sob tal ótica, do mesmo modo, similarmente, de maneira idêntica, tal qual, igualmente, bem como tão quanto tão. Como de conformidade com, sob o mesmo ponto de vista, de acordo com, segundo, conforme, de conformidade com, hipótese, e reforçam uma condição ou hipótese, se caso eventualmente, desde que, contanto que, a não ser que conectivos de explicação. Os elementos gramaticais são usados para apresentar uma explicação. Pois porque porquanto, uma vez que, visto que, já que em virtude de conectivos de conclusão, fim, a conclusão pode conter todos os tipos de conectivos mencionados acima. Além disso,
vale destacar um grupo de palavras que facilita a tarefa de recapitular uma ideia ou fazer o fechamento. Os conectivos de conclusão são usados ao longo de toda a estrutura do texto e não somente na conclusão. Qualquer parágrafo que componha o corpus do seu trabalho precisa ser fechado. Evite apenas usar a expressão em conclusão. Conclusão dessa maneira, portanto, assim sendo desse modo, nesse sentido, assim por isso, em síntese, pois para terminar, em resumo, em suma, logo, enfim. Então, exemplos de uso de conectivos. O conectivo empregado na frase depende da mensagem que você deseja transmitir. Sendo assim, o uso de uma palavra errada pode comprometer todo o sentido do parágrafo. Para não errar, veja alguns exemplos. Aditivos. O trabalho buscou coletar dados através de um questionário. Além disso, também realizou entrevistas. Não só foram realizadas entrevistas, mas também a análise documental. Conclusivos. Dessa maneira, é possível observar que o resultado da pesquisa X foi ao encontro do resultado obtido com o estudo Y. Portanto, o objetivo geral definido no projeto de pesquisa foi atingido. De consequência, o desmatamento das florestas está afetando os homens e os animais. Como resultado, o clima na Terra foi prejudicado. Por causa de poluição dos mares, muitas espécies de peixes desapareceram. Exemplificação. A campanha de marketing da Philips, por exemplo, também deve o objetivo de reposicionamento de marca. Os países da América do Sul sofrem com a fome, como é o caso do Brasil. Tempo antes de amanhecer, coletamos a amostra de sangue do paciente. O professor parou de falar, chamou a atenção dos alunos e, em seguida, aplicou uma prova surpresa. Semelhança. Os alunos do 7º ano são tão esforçados quanto os estudantes do 9º ano. O resultado do teste foi negativo, da mesma forma que aconteceu 7 dias atrás. Reafirmação. Em outras palavras, a lei define uma punição para as plataformas que não cumprem com a proteção de dados para cidadãos. Em resumo, o autor acredita a realidade das pessoas jurídicas não é objetiva. Oposição. Os professores gostam dos alunos, no entanto, não estão satisfeitos com a gestão escolar. Por outro lado, é necessário considerar o que dizem os advogados especializados em direito de família. Citação. De acordo com Henry Jenkins, um meio é um conjunto de protocolos associados às práticas sociais e culturais que cresceram em torno de uma tecnologia. Segundo o autor, a tecnologia pode ser positiva para o aprendizado das crianças. Os recursos de coesão textual são empregados em diferentes situações, especialmente para escrever uma redação. Para conhecer os melhores conectivos redação do Enem, veja o vídeo do canal Felipe Araújo. Agora você já sabe como usar os principais conectivos no seu texto. Confira outras dicas para começar a escrever o TCC ou qualquer outro trabalho. Gostou? Acelere o seu processo de revisão. Confira as melhores ferramentas para corrigir textos online.